Começar. Em nome da USP, eu queria agradecer, em nome da FEA Ribeirão, do Observatório de Cooperativismo da USP, agradecer a presença de todos, dizer que é um prazer e que tem sido muito agregador, muitas informações relevantes que a gente está tirando desses encontros, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, obrigado, bem-vindo, e tocamos, né? Marta, por favor, sinta-se à vontade com as palavras. Obrigado, tá? Obrigada, Davi. Um bom dia a todos e todas. Então, eu sou a professora Marta Von Ende, do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje coube-me o convite, a qual eu já agradeço ao professor Davi, para mediar esta fala sobre o impacto das cooperativas agropecuárias na economia, resultados e desafios metodológicos, que é um tema de grande importância quando se fala em mensurar de que forma que as cooperativas, ao cumprir o seu papel, elas efetivamente estão sendo determinantes no contexto ao qual elas estão inseridas. Sabe-se, discute-se muito essa questão da importância, da relevância das cooperativas, se tem isso muito intuitivamente na perspectiva dos gestores, dos atores, e o desenvolvimento de estudos dentro da academia para efetivamente mensurar esse impacto se torna de extrema relevância, para comprovadamente atestar de que efetivamente as cooperativas desempenham o papel delas e no desenvolvimento das economias locais e regionais. Então, esse vai ser o tema da fala do seminário de hoje. E temos, então, 3 profissionais muito especializados e muito competentes para tratar dessa matéria. Inicialmente, vamos contar, então, com a fala do professor Dr. Matheus Neves, que ele é professor da Universidade Federal de Viçosa e também diretor da SOBER. Também vamos contar com a apresentação do professor Dr. Lindomar Pegorini Daniel, que é professor na Unimat. E vamos contar também com o debatedor, para fazer aí também as provocações em relação à temática, o Paulo César Dias Júnior, que ele é coordenador do ramo agropecuário da UCB, e ele tem formação pela Federal de Viçosa, na área de engenharia agronômica, e também é mestre em economia aplicada. Então, nós vamos, se estiver ok, para os apresentadores, nós conversamos um pouco antes, combinamos, que iniciaríamos, então, com a fala do professor Matheus Neves, que vai ter cerca de 25, 30 minutos para fazer a sua exposição, e depois nós damos aí continuidade com o professor Lindomar, e na sequência, então, com o debatedor Paulo. Então, Matheus, fique à vontade, a palavra é sua. Deixa eu tentar ver aqui a parte técnica, né? Já agradeço, então, pelo profissional capacitado, né? Já estou com o dia ganho já. Já começou bem já a apresentação. Eu queria perguntar aí para vocês um feedback aí sonoro, né? Porque eu não tenho como ver aqui o chat. Estão conseguindo enxergar minha tela, tranquilo? Sim. Ok, então fechou. Pessoal, então obrigado aí, Marta, pela apresentação. A professora Marta também é parceira nossa aí da UFSM. Sempre bom a gente ter o pessoal conhecido aí que está avançando nos estudos aí também nas áreas de economia, administração, gestão de cooperativas, né? O professor Lindomar também, muito bom estar com o professor Lindomar. A gente trabalha junto em projetos aí para avaliação de impacto de cooperativa na economia também. E o Paulo César, né, a gente está lembrando aí, né, PC, da nossa a nossa parceria aí já é duradoura, já, né, de 2009, 2010, a gente trabalhando com a análise do Procap, então é bom que a gente está entre amigos aí. Agradeço o convite do ABS Cop, né, em nome do professor Davi também para participar, e obviamente, né, agradeço a presença de cada um de vocês aí para a gente discutir. Façam as anotações de vocês aí e as provocações também que a gente vai ter ao longo
desse seminário e ao final nós vamos ter um espaço bom para nossos debates aí. Mas tudo bem, então, pessoal, vamos começar aqui a conversa. Então, basicamente eu vou falar um pouco mais sobre desafios metodológicos aí do impacto de cooperativa na economia, né? Eu sou lá um professor Matheus, né, como a Marta falou, né? Também dou aula ali no curso de bacharelado em cooperativismo da UFV, que está esse ano, né, completando aí 45 anos de curso de graduação, né, de bacharelado em cooperativismo no Brasil. Então é a nossa comemoração também de 45 anos aí de existência do curso, né? E também dando aula no curso de gestão de PPG, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada lá da UFV. Então vamos seguir aqui. Né, o primeiro ponto que eu falo aqui para vocês é bem nesse sentido de, né, cooperativa, o impacto, o que seria, né, o impacto de cooperativas, né, de uma forma geral. Então, vejam bem, né, o impacto de uma forma geral, o que é isso, né? Vejam que a gente pensa nisso como o efeito de uma coisa em outra, né? É o que vem à mente como sendo algo, né, que a gente responderia essa pergunta de forma mais ou menos instintiva, né? Ou, às vezes, né, já tentando refinar um pouco mais essa ideia, né, o desdobramento de uma ação, de uma intervenção. Então, pense bem, né? Vamos tentar fazer um exemplo bem simples aqui. Se nós levássemos em consideração, uma cooperativa foi criada em determinada comunidade, foi constituída em determinada comunidade. Qual que é o efeito disso, né, de fato, para aquela comunidade? Qual que é o efeito, o que a gente chamaria, então, de impacto? Muitas vezes a gente usa até na linguagem coloquial qual é o impacto disso naquela comunidade. Então, seria um exemplo bem esdrúxulo aí para tentar ir mostrando, né, tentarmos ir criando esse conceito, né, o que seria a conceituação de impacto. Como nós estamos falando na área da economia, tá? Bem específico na área da economia, impacto pode ser visto sobre várias óticas, né, pode ser estudado sobre várias óticas. Na economia, a gente começa a pensar o seguinte: se é o desdobramento de uma intervenção ou o efeito de uma coisa em outra, precisa ser mensurável? Bem, para a economia, sim. Eu preciso pensar em como eu vou mensurar esse efeito, mesmo que eu mensure e não dê efeito nenhum. Mesmo que eu mensure e não tenha impacto. Mas eu preciso, pelo menos, ter algo que seja mensurável. Então, se for a criação de uma cooperativa, o que eu vou pensar? Será que o preço aos produtores melhorou? Será que o índice de desenvolvimento humano daquela comunidade melhorou? Então, percebam que eu estou falando de preço, de desenvolvimento humano. São questões mensuráveis que eu estou tentando achar o efeito daquela criação ali para falar do impacto da criação daquela cooperativa, por exemplo, né? Então, se for o desdobramento de uma intervenção, quais efeitos mensurar? Estou dando esses exemplos, né? O preço pago ao produtor rural melhorou depois que criou a cooperativa, né? Mas as cooperativas têm muitas especificidades e é nisso daqui que eu já começo a fazer uma provocação a vocês, no sentido de que não é só pensar em melhorou a renda, melhorou o preço pago ao produtor, melhorou o IDH daquela cidade. Obviamente que essas questões são pontos que muitas pesquisas em diferentes ramos, não necessariamente cooperativismo, buscam responder. Mas quando nós falamos de cooperativa, a gente fala de mais coisas, a gente fala de melhoria da qualidade de vida de uma forma geral, mas como mensurar qualidade de vida? Nós falamos sobre desenvolvimento local, mas como mensurar desenvolvimento local? Então percebam que há uma série de desafios no sentido de falar, bem, será que IDH seria uma boa forma de mensurar qualidade de vida ou desenvolvimento daquela comunidade? Pode ser, mas se for, eu tenho que explicar e mostrar o link que isso tem com a própria, né, o próprio sentido de se criar uma cooperativa, os princípios que regem o cooperativismo. Então perceba que, obviamente, a gente tem que pensar nos elementos que normalmente são usados para se fazer a mensuração, né, de impacto, mas lembrando que cooperativas têm sempre suas especificidades e há elementos que, ao pensar na criação de um banco que impacta na comunidade, uma cooperativa impacta o que o banco impacta e mais. Então, e o que é esse mais? É que normalmente seria o diferencial também que a gente teria que pensar quando falamos de análise de impacto no cooperativismo, tá? Mas é só uma provocação que eu já deixo para vocês aí. E aí vem outro ponto, né? Se eu quero fazer uma mensuração, como fazer essa mensuração? E aí eu acho que esse daí é o ponto que baseia toda a nossa fala hoje, tá? Além do o que mensurar, mas como mensurar, né? O professor Lindomar vai falar melhor ainda sobre isso aqui para vocês daqui a pouquinho.
E quando mensurar também? Quando a gente está falando de análise de impacto de fato? Então é um ponto que eu vou mostrar para vocês aqui também, né, para a gente ter um pouco mais dessa clareza aí de quando a gente poderia falar que está mensurando um impacto. Falando um pouco sobre o que mensurar, eu queria já começar a fazer uma diferenciação aí, né, obviamente tentar ser um pouco mais simples, em o que seria impacto econômico e contribuição econômica ou contribuição na economia, tá? Quando eu falo que chegou uma cooperativa e ela já chegou criando 30 empregos diretos naquela cidade. Bem, para a economia, isso não necessariamente é um impacto da cooperativa naquela comunidade, mas sim a contribuição que aquela cooperativa está dando para aquela comunidade. A contribuição na dimensão emprego, né, na dimensão trabalho. Aquela cooperativa acabou de ser criada e ela já chegou contribuindo com 1% do valor do PIB daquele município. É a mesmíssima coisa. Nós estamos falando que ela chega, você pega a renda que ela gerou, pega essa renda bruta, coloca isso com o que o município tinha de renda bruta antes gerada pelo comércio ali, etc. E diz que agora a cooperativa chegou aumentando em 1 ponto percentual, né? Ou em 1% aquela renda. É a contribuição daquela cooperativa que ela já chegou de cara dando àquela comunidade. Perceba que isso é diferente de impacto. Né? No impacto, a gente pensa no seguinte, né? Como seria se aquela cooperativa não existisse em outras esferas, em esferas mais complexas, um pouco mais complexas, porque envolve o seguinte, envolve pensar que quando uma cooperativa chega e ela gera 30 empregos e ela gera riqueza para uma família. Essa família, ela consome mais, consome melhor, pode ser dentro daquela comunidade ou não. O bem-estar, de uma forma geral, que pode ser medido sob a ótica de riqueza, né, que aquela família agora ela manuseia, né, ela tem para ela, isso tudo pode ter dobramentos que não necessariamente ficam só nesse númerozinho de mais renda ou mais emprego. Tá? Passa a se pensar que há desdobramentos mais intrincados. E aí você precisa começar a pensar no seguinte, eu preciso fazer algo que seja um pouco mais científico, no sentido de montar ou de mensurar aquele impacto. Inclusive pensando na ideia de ter o termo aí, um termo bem específico da análise de impacto, que é um contrafactual. E a gente vai explicar melhor a ideia do contrafactual, pensando na ideia do seguinte, eu preciso comparar, gente, na verdade, é uma cidade que tem a cooperativa com uma outra cidade muito parecida com essa que tem a cooperativa, mas que não tem cooperativa. A única diferença entre elas seria mais ou menos essa. Tá? Então nós vamos falar um pouco mais sobre essa ideia do contrafactual, mas perceba que aí sim eu conseguiria isolar para várias dimensões, para várias esferas do que a cooperativa pode afetar aquele município, inclusive renda, para saber o que exatamente aquela cooperativa tem de efeito, tem de impacto, de fato, naquela comunidade. Então, perceba que não é só falar que gerou tantos empregos ou que tá botando tanto de dinheiro na economia, porque isso é facilmente visualizável, mas nós estamos pensando em questões um pouco mais intrincadas, como quanto mais de renda está girando naquele município, quanto aquele produtor rural consegue ganhar mais na sua produção, pensando em outra questão também. Vou passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês, né? Pensando que nós não estamos fazendo uma análise não experimental, né, sem muito controle estatístico, nós não temos condições também de fazer um experimento aleatório, né, ou um experimento parecido com esse que a gente vê hoje, por exemplo, no que está acontecendo com as vacinas, né, que estão aí sendo testadas para a Covid, de botar assim, deliberadamente, conseguir desenhar um experimento onde desde o início eu deliberadamente defino o seguinte, olha, você, cidade tal, vai ter cooperativa e você, cidade tal, muito parecida, não vai ter cooperativa. Ou verificar desde o início a cidade sem cooperativa e depois fazer todo um estudo e observar novamente a cidade com cooperativa. Isso é raro de se conseguir fazer isso. Né? Não é como, por exemplo, definir um grupo e dar vacina para um pouco e dar placebo para outra, e aí verificar qual é de fato o efeito dessa vacina no combate a uma doença. Não dá para se fazer isso quando nós estamos falando de elementos tão complexos, né, que estão tão intrincados na realidade como
a constituição, um evento social tão complexo como a constituição de uma cooperativa. Então, normalmente, né, isso é mais um desafio para se analisar impacto, nós pegamos o cenário como dado, né, a cooperativa já está criada. Então, isso é um ponto importante para levar em consideração. A gente não tem condições de verificar o antes e o depois, etc. Então, isso torna mais complexa a análise de impacto, né? Normalmente, nós fazemos o que é chamado de quase-experimento. Na ideia de quase-experimento, né, desculpa, voltando aqui, na ideia de quase-experimento, a gente tem, sim, grupos de tratado e controle, mas a ideia é tentar usar métodos, né, metodologias econométricas, normalmente, para tentar verificar, fazer uma análise entre aquele né, indivíduo ou aquela cidade, por exemplo, que teve uma cooperativa constituída e cidades que não tiveram, né, essas são chamadas de tratadas, e controle são as cidades que não tiveram cooperativas, né, constituídas, por exemplo. Tá? Falando um pouquinho também sobre o quando se mensurar impacto, eu vou pegar aqui o arcabouço do que é o marco lógico de avaliação de política pública. Tá? E aí, percebendo essa linha, que é uma linha cronológica praticamente, né? Nessa linha cronológica aqui de uma política pública, que começa verificando quais são os insumos usados, verificando se os processos daquela política pública estão ok, quais os produtos estão sendo gerados por aquela política pública, e se essa política pública está dando resultado de fato, percebam que o impacto da política pública vai ser medido no longo prazo, vai ser medido depois que maturou o resultado daquela política pública, depois que ela teve tempo para, de fato, ser verificada na população num prazo maior. E isso diz muito sobre quando medir impacto. O que eu quero dizer com isso? Cooperativa criada hoje. Amanhã eu vou fazer uma análise de impacto naquele município. Provavelmente você não vai ter resultado. Porque a cooperativa acabou de ser criada e você não teve nem tempo daquele investimento, daquele impacto, daquele resultado que vai começar a ser gerado na comunidade, maturar. Né? E você saber se aquele resultado está ligado, de fato, à cooperativa ou não. Tá? Então, esse diz muito, né? Isso diz muito sobre o tempo de se fazer a análise daquela política pública e, no caso, fazer a análise de impacto de uma cooperativa também num período de tempo um pouco maior, né? Dá um tempo maior para se maturar aquela criação, por exemplo. Um outro ponto que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, por que essa preocupação toda, né? Por que esse trabalho todo, né? Porque, no fim das contas, a ideia é que pense no investimento, né? Se você faz um investimento hoje, você tem fluxos de caixa negativo para depois começar a ter recuperação desse investimento e fluxo de caixa positivo. É o período de maturação daquele investimento. É muito parecido com, né, no caso que a gente está tratando aqui como exemplo, a constituição de uma cooperativa. Né? Vamos dar tempo ao tempo para que aí sim a gente consiga fazer a mensuração do impacto dela na renda, do impacto dela no desenvolvimento da comunidade com um pouco mais de tempo, né? Aqui, gente, para não falar que a gente não falou de resultados, eu vou trazer para vocês uma compilação, tá? Vocês vão ter acesso a esse slide, então nele vai ter também para vocês conseguirem chegar a cada um desses trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu resolvi ser mais parcimonioso e chamei esses trabalhos de trabalhos que mensuram a influência na economia de cooperativas de produtores rurais, tá? Aqui só cooperativa de produtores rurais. Usei o termo influência porque nem todas aqui estão mensurando impacto, mas botaram, às vezes, até no título, que estavam mensurando impacto, tá? Então, é só para mostrar para vocês que algumas estão mensurando, na verdade, contribuição. E aí eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, que a gente tem aqui, né? Esses trabalhos de insumo-produto, normalmente eles estão mensurando contribuição, né? E algum efeito multiplicador da cooperativa na comunidade. Então, você vê só, por exemplo, esse trabalho do McNamara aqui de 2001 para Colorado e Indiana, nos Estados Unidos, percebeu uma participação positiva no nível de emprego e de renda rural das cooperativas. Elas têm uma contribuição positiva a dar, aumentando o número de empregos e melhorando a renda das cooperativas. Percebam que tem até da comunidade, né? Percebam que cooperativa de cafeicultores no México, mas isso daqui, em economia, não pode ser considerado como uma análise de impacto robusta, digamos assim, né? Porque, normalmente, esses são os métodos utilizados em economia para se verificar impacto de fato, né? A gente chama de análise de propensão,
análise de score de propensão, ou propensity score, e diferenças e indiferenças quando a gente tem como analisar mais de um ano. Aqui, normalmente se analisa quem está dentro de cooperativa com quem está fora de cooperativa. E aqui, diferença e indiferença, se analisa antes da cooperativa surgir com depois da cooperativa surgir, percebendo que nesse caso aqui eu tenho que ter uma base histórica de dados muito rica para conseguir fazer essa análise, mas isso eu vou deixar para o Lindomar vai falar um pouco mais sobre isso um pouco à frente. Mas percebam que esses trabalhos aqui todos tinham impacto no nome, mas considerando economia, né, falando de forma economicamente, né, economicamente falando, esses aqui são aqueles que de fato estão fazendo uma análise de impacto robusta, né? Apesar de todos esses aqui trazerem as suas contribuições, e o principal, né, para a gente, que é do ramo de cooperativismo, todos esses trabalhos mostram efeito positivo das cooperativas na economia, tanto na renda quanto no aumento dos níveis de emprego. No caso aqui desse último trabalho, né, que é o meu trabalho de tese, inclusive, ele é um trabalho que mensura a externalidade das cooperativas nos produtores rurais de alguns produtos brasileiros e a produção também desses produtores, né, o valor bruto da produção desses produtores aumentou quando eu comparo quem era cooperado com quem não é cooperado. Então, eles têm, quem é cooperado tem um valor bruto da produção sistematicamente maior, tá? Porém, usam uma metodologia que também não pode ser considerada como uma função, né, como um trabalho que faz uma análise de impacto, de fato, mas sim um trabalho que analisa a externalidade da cooperativa junto aos produtores, ou seja, né, tendo uma cooperativa ali, o quanto ela gera de valor para os produtores que estão inseridos nela, tá? Não é uma análise de impacto clássica da economia, tá? E qual a importância, né, falando rapidamente, de se mensurar impacto, digamos assim, né? Algumas eu digo para vocês, né? Justificar investimento. Então, quando você mesmo cooperativa pensa em fazer uma análise, em aumentar uma planta, passar a ter um ponto de atendimento ou fazer uma expansão da sua cooperativa, é bom que se tenha trabalhos que fazem análise de impacto, né, de forma econômica, né, economicamente justificada, até mesmo de outras cooperativas, para mostrar, olha, se verificou que aumentou a renda ou se aumentou o nível de emprego em determinada comunidade, e isso pode fazer com que se justifique investimentos para expansão de outras cooperativas, né? Isso vai muito na linha, inclusive, de demandar e justificar políticas públicas. Quando eu consigo provar para o governo que, por exemplo, cooperativas aumentam o nível de emprego, ou que cooperativas dão uma melhor renda a quem faz parte da cooperativa, ou desenvolvem a comunidade na qual a cooperativa está inserida. Então, é uma boa justificativa também. Atuar junto à opinião pública de uma forma geral, obviamente, né? Pensando no seguinte, né? A ideia de que se eu consigo provar que cooperativa tem uma melhoria, melhora a comunidade, né, na qual ela está inserida, eu consigo provar também para a opinião pública de uma forma geral que aquela é uma boa organização, né? Uma organização que traz benefícios para a comunidade na qual ela está inserida, né? São algumas e tem várias outras possibilidades, né, de se falar sobre a importância de se mensurar impacto, né, de forma robusta. E é tão importante que, inclusive, está na linha de pesquisa que o CNPq, né, o Sescop, em parceria com o CNPq, lançou uma chamada para pesquisa, né, em cooperativismo, e nessa chamada especificamente tinha lá a mensuração de impacto econômico e social, né, no país de uma forma geral. Inclusive, eu dou 3 exemplos aqui mostrando a diversidade da análise de impacto, porque seriam impactos tanto econômicos quanto sociais. Então aqui eu dou exemplo de 2 trabalhos que estão fazendo pesquisa na área social e completamente válidos, e são trabalhos que fazem análise com entrevistas e fazem análise com questionário junto às comunidades que estão se dispondo aqui na pesquisa, e também um trabalho mais econômico, né, na área mais econômica, que também usa esse instrumental mais robusto da economia. Cabem todos eles na análise de impacto, porém, tanto econômicos quanto esses 2 aqui, sociais, aí é um outro tema para uma outra conversa, né? E aqui eu já começando, né, para começar a falar um pouco sobre o que o Lindomar vai puxar mais à frente daqui a pouquinho para vocês, eu vou falar um pouco sobre as abordagens ingênuas de impacto, né? Pelo menos ingênuas na ótica de economia, tá? Só pela ótica de economia. Na economia, a gente não deve pegar só o sujeito
que antes não era cooperado e comparar com esse mesmo sujeito depois que ele não é cooperado. Da mesma forma que eu não devo pegar também o sujeito que é cooperado e comparar com o vizinho dele que não é cooperado. Coisa nesse sentido. Por quê? Simples. Um exemplo que cabe para os dois aqui. Vamos dizer que o sujeito que é cooperado, tá? O sujeito que é cooperado, que é cooperado aqui, ele ganha esse valor a mais, e esse sujeito que não é cooperado ganha na loteria, e aí vai cá para cima, tá? Ele fica com um valor muito maior. Esse meu método de análise aqui, só de quem é cooperado com quem não é cooperado, não captaria o fato do sujeito ter ganho na loteria. Ou vai considerar, de uma forma mais intrincada ainda, que esse sujeito que é cooperado, ele foi cooperado porque a propriedade dele é uma propriedade que fica perto da cooperativa, enquanto esse daqui não é cooperado porque a propriedade dele fica longe da cooperativa. Vou comparar pessoas tão diferentes assim? Nós temos que comparar quem é parecido com quem está dentro da cooperativa, e não quem pode ser tão distinto de quem não de quem está na cooperativa. Então, essa é uma preocupação que se faz de não colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Não fazer a comparação com cidades, a mesma coisa, né? Cidades que têm cooperativas com cidades que não têm cooperativas. Mas vai que a cidade que tem cooperativa é uma cidade que não tem uma indústria siderúrgica forte, e a cidade que não tem cooperativa tem uma indústria siderúrgica forte. Isso vai impactar também na nossa análise para saber qual está melhor ou qual está pior, né, com a cooperativa. Então, não dá para fazer esse tipo de análise, né, que pode até mesmo envolver testes de média, testes de mediana. Eles não vão dar o resultado que a gente queria se a gente for pensar em análise de impacto mais profunda, porque existem N outros fatores que influenciam aquelas pessoas que estão dentro e fora de cooperativa, ou até a mesmíssima pessoa que antes não estava na cooperativa e agora está. Nós temos que isolar o efeito de fazer parte de cooperativa. Então, isso é um ponto importante. A verdade é essa daqui. A realidade é muito complexa para eu considerar um único fator como sendo o fator explicativo da renda, por exemplo, de uma pessoa. Tem muitos outros fatores: nível de renda, nível de renda pregressa, nível de escolaridade, onde mora, é dono da propriedade, é arrendatário da propriedade. Vários outros fatores podem ser considerados, porque a vida é complicada. E aí, para eu já ir encerrando, né, já ir caminhando para os finalmente aqui, tem que se fazer uma diferença também muito importante entre o que é correlação e o que é causalidade. A criação de uma cooperativa tem que, para que se verifique o impacto de fato, né, e para que se fale de uma mensuração de impacto em economia, a gente tem que conseguir verificar a causalidade. A cooperativa tem que estar causando o aumento da renda do produtor rural. Não pode ser uma simples correlação. De novo, fazendo um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Que essa foto, inclusive, ela ajuda a mostrar isso de forma bastante ilustrativa. Vamos lá que na cidade se criou a cooperativa. E no mesmo ano, de novo, um bolão da Loto, lá da Independência, ou do final de ano, uma galera desses produtores rurais ganha nesse bolão aí. Poxa, se eu for mensurar antes e depois da cooperativa com esse pessoal que ganhou aí no bolão da Mega Sena, todo mundo tá mais rico. E foi por causa da cooperativa. Que maravilha, a cooperativa criou essa renda maior aí na comunidade. Não foi. A gente sabe que o que aconteceu foi uma correlação, uma coincidência, inclusive, às vezes, né? Logo depois que entrou a cooperativa, o pessoal se filiou à cooperativa, se associou à cooperativa e ganhou no bolão, né, da Mega Sena. Aconteceu um efeito interessante ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que se criou, que eles viraram cooperados, eles ganharam na Mega Sena. Se aquela cooperativa não é algo que, tipo um pé de coelho, que faz todo mundo ficar com mais sorte, né? Então a gente não pode estabelecer uma relação de causalidade. Não foi a cooperativa que criou esse aumento na renda, tá? Então a gente precisa se preocupar com isso aqui, ó. É diferente dizer que uma variável aumenta ou diminui quando outra variável aumenta ou diminui, e falar que uma variável causa a outra variável. Isso daqui é muito pesado. Falar que causa. É por isso que tem que ter tantos métodos robustos para que eu consiga tentar estabelecer uma causalidade de uma variável na outra. É esse o ponto nevrálgico aí de fazer uma análise de impacto. Provar que a cooperativa está causando aumento na renda. É aqui que mora a chave de todo o desafio que a gente tem, tá?
E outro, né, para poder finalizar aqui e passar para o Lindomar também falar um pouco mais sobre isso. Né? E aí eu falo mais, o Paulo César está aí para ouvir, tem mais pessoas aí do setor produtivo e do governo, né, para ouvir a gente aqui e ouvir um pouco do nosso apelo. Né? Esse daqui é o W. Edward Deming. O Deming, ele inclusive criou aquele sistema, né, do PDGC, do PDCA, né, o ciclo PDCA, ele que criou, mas ele é um grande estatístico e ele tinha uma máxima. A máxima dele é o seguinte, ó, em Deus a gente acredita, mas nos outros que tragam dados para provar, tá? Então só crê em Deus e no resto tem que provar, né? O resto tem que provar o que está falando. Isso tem tudo a ver com a análise de impacto. Nós, pesquisadores, para fazer uma análise de impacto robusta, a gente precisa muito de dados. Precisa muito de dados confiáveis, precisa de muita quantidade de dados e precisa que esses dados tenham variáveis relevantes para a gente fazer essa análise. Né? Relevantes em que sentido? Tenham nível de escolaridade, tenham lá o tamanho da propriedade, tenham lá como que é a estrutura socioeconômica da cidade que a gente está querendo mensurar, a cidade que tem e não tem cooperativa, se isso de fato impacta no desenvolvimento daquela cidade. E precisa de muitos dados. Por quê? A ideia é que, de novo, né, pode ser explicado melhor um pouco à frente isso daí, eu preciso pegar uma gama muito grande de produtores rurais, por exemplo, para conseguir achar produtores rurais muito parecidos e que só tenham diferencial estar numa cooperativa e não estar numa cooperativa. Pegar dois gêmeos, praticamente. Essa que poderia ser a analogia, né? Pegar dois gêmeos, só que ele é cooperado e o outro não é. Aí eu vou conseguir estabelecer uma relação de impacto que pode ser uma relação de causalidade. Tá? Então, para isso, eu preciso de muita gente para comparar muita coisa. Preciso comparar muita gente para conseguir achar pessoas que são muito parecidas, porém têm como único diferencial, ou cidades que são muito parecidas, mas tenham como único diferencial, um é cooperado, o outro não é, ou uma cidade tem cooperativa e a outra cidade não tem cooperativa. Então, dados é a chave. Nós precisamos de dados. Dados que tenham essa pergunta, inclusive, né? Você é cooperado? Você faz parte da cooperativa? Ou na cidade? As cidades têm cooperativa? Essa pergunta é a chave. Essa pergunta vai definir quem é tratado, ou seja, quem está na cooperativa, a cidade que tem cooperativa, dos não tratados, ou seja, aqueles que não são cooperados e aquela cidade que não tem cooperativa. Então, essa é a chave para começar toda a análise econômica de impacto, né? Sobre a ótica econômica de impacto. Bem, eu vou finalizar por aqui para não me alongar muito e a gente pode, né? Foi um pouco de informação, né? Demais que eu passei aqui para vocês, mas no sentido de basicamente provocar vocês também para que a gente tenha questionamentos aí para né, necessidade de algum esclarecimento à frente. E também tem os slides aí que vão ficar à disposição de vocês. Meu e-mail também vai ficar à disposição. Vou colocar no chat aqui para vocês entrarem em contato caso tenham alguma dúvida, né? Então eu vou finalizar por aqui. Agradeço demais a atenção aí. Estou aberto, né? Estamos abertos à conversa. Muito obrigada pela excelente apresentação, professor Matheus. Ele traz elementos muito importantes quando a gente pensa em fazer estudos quantitativos e estudos robustos em relação a essa avaliação, né, do efetivo impacto das cooperativas, né, nos locais onde elas estão inseridas. Realmente traz questões assim, bem pertinentes e bem interessantes dentro dessa perspectiva da modelagem, né, que a modelagem é uma simplificação da realidade e tem um conjunto de fatores que precisam ser considerados nesse processo de simplificação. E na sua fala fica muito evidente a questão da escolha das variáveis adequadas para isso, do melhor modelo para conseguir avaliar essa relação, né, entre elas e da disponibilidade de dados. Então, fantástica a sua apresentação. Eu vou propor que a gente já imediatamente passe a palavra para o professor Lindomar Pegorini e deixamos aí mais ao final para os questionamentos, porque eu creio que uma apresentação acaba se complementando à outra. Podemos seguir nessas temáticas? Estariam de acordo, professor Lindomar? Então, tá. Sim. Obrigada. Ok. Bom dia a todos. Eu sou professor Lindomar, aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso. Eu ministro aula no curso de Economia aqui no norte do
estado, uma cidade, talvez vocês a conheçam, é a cidade do Rogério Ceni, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, espero corresponder às expectativas aí pela minha apresentação, né? Conheço o professor Matheus dos tempos de doutorado, não faz tanto tempo assim, né, Matheus? Mas já tem um tempinho. E os demais estou tendo o prazer de conhecer hoje, agora, aqui, nessa apresentação. Deixa eu iniciar aqui minha apresentação. Isso, está chegando aqui para nós. Isso, acabou de chegar. Chegou. Passou de slide? Está passando o slide? Passou. Está fechado. Colocar no modo só apresentação. Aí, dentro do PowerPoint. Agora caiu. Eu vou apresentar a tela inteira. Uhum. Tá vindo? Isso. Perfeito. Okay? Ótimo, perfeito. Bom, primeiramente eu já falei, né? Parabenizar o professor Matheus também pela apresentação, é muito bem colocado. A mim cabe uma parte um pouco mais chata, então eu pensei em fazer um exercício, uma aplicação. Então, vou falar um pouquinho antes, acho que vai complementar a parte que o professor Matheus colocou. E aí a gente vai conversando. Qualquer problema, vocês vão me avisando. Eu vou falar, então, também sobre os desafios metodológicos, a parte mais técnica. O professor Matheus falou sobre avaliação econômica, né? Avaliar é emitir um juízo de valor sobre algo. Nós fazemos vários tipos de avaliação, e como o professor Matheus colocou, o nosso objetivo aqui é estar discutindo uma forma de fazer avaliações mais robustas do ponto de vista metodológico, mais confiáveis, né? Em que sentido, né? Toda avaliação que nós fazemos, ela é válida, né? Mesmo que você pergunte, por exemplo, ao cooperado se a cooperativa tem um impacto positivo, e ele responda que sim, que a gente observe uma percepção, né? Isso já é uma evidência, né? A gente já tem uma evidência de que a cooperativa, de alguma forma, promoveu um impacto positivo sobre a vida dele, ou sobre o negócio dele. Mas o nosso objetivo é fazer essa evidência se tornar robusta, porque, como o professor Matheus também já colocou, a gente divide a avaliação econômica basicamente em avaliação de impacto e o cálculo do retorno econômico, onde na avaliação de impacto a gente costuma usar ferramentas estatísticas para verificar se existe o impacto, né, se há o impacto e de quanto que é esse impacto, né? Porque justamente para a gente pleitear lá a formulação de políticas públicas, né, e outras coisas como já colocado. Também a gente costuma fazer o cálculo do retorno econômico, para que a gente possa comparar quanto custa, né, gerar esse impacto. Porque muitas vezes o impacto gerado pode ser pequeno frente ao custo, né? Então é importante ter essas duas fases de avaliação. Eu não vou me delongar nisso, porque o professor já explicou, né? Faz toda parte, na verdade, do ciclo das políticas públicas ou das intervenções, né? A gente tem que, antes de fazer a intervenção, planejar tudo isso, para ficar mais claro. Para chegar à fase de avaliação, a gente ter as variáveis para serem avaliadas. É uma coisa que é mais recente, né? Aqui no Brasil, especificamente, agora, que está se tornando mais forte, de quando a gente desenhar uma política pública, uma intervenção, a gente já prevê em quais variáveis que a gente vai avaliar o impacto depois, né? Porque senão fica difícil da gente verificar se vale a pena investir naquilo, né? Geralmente a gente não tem dinheiro para fazer várias intervenções. Então é importante que a gente avalie qual seja a mais eficiente, a que vale mais a pena. Continuando, né, com alguns exemplos, né, do que seria avaliação de impacto,
ou onde nós poderíamos fazer uma avaliação de impacto, a gente tem exemplos clássicos, como avaliar programas de treinamento e de qualificações de trabalhadores, né, onde a gente compara os trabalhadores que são submetidos ao programa com os trabalhadores que não são submetidos. E aí, geralmente, entra o outcome, o resultado, onde a gente quer avaliar o impacto. A gente quer submeter os trabalhadores a esse programa de treinamento e onde que a gente verificaria o impacto. Geralmente é no salário, né, ou no caso de trabalhadores desempregados, na taxa de empregabilidade depois. Outro exemplo clássico que nós temos, o Bolsa Escola e o Bolsa Família, que a gente deseja calcular se esse valor que as famílias estão recebendo, eles geram algum impacto, não somente na renda, né, mas também sobre a participação das crianças na escola, né. Então, a gente gostaria de comparar isso. Será que as famílias que recebem o Bolsa Família, as crianças frequentam mais a escola, né? Caso frequentem, quer dizer, vale a pena, né, a gente desembolsar esse valor, não somente com impacto na renda, mas também na escolaridade das crianças. E, por fim, chegando ao nosso objetivo, a gente também está interessado em avaliar o impacto na participação ou na presença, né, como o professor colocou antes, das cooperativas nos municípios. Então, geralmente, a gente compara, geralmente não, na verdade, um exemplo, né, a gente pode comparar os produtores que fazem parte de organizações cooperativas com aqueles produtores que não fazem. E aí verificar, né, em alguma variável de interesse, o impacto, seja na renda, né, da propriedade, seja na geração de empregos, na produtividade. Então, tem várias variáveis de interesse que a gente pode estar verificando o impacto de cooperativas. Bom, mas a gente tem um problema, que é o problema da identificação, né, e do efeito causal. Como garantir que o efeito observado, né, se deve à intervenção ou ao tratamento? Nós temos esse problema. Como garantir isso? Então, antes de continuar, a gente pode estabelecer, por exemplo, o professor Matheus também citou como benchmark. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Estou ouvindo, mas saiu da tela da apresentação. Saiu? Voltou? Sim, voltou. Ok. Voltou. Estava muito Voltou. silencioso, achei que pudesse ter caído. Bom, continuando, a gente precisa garantir que esse efeito, esse impacto que a gente observa, se deve à intervenção, né? Isso já foi colocado pelo professor, mas agora, no atual momento que vivemos, a gente pode estabelecer o benchmark, né? Qual que seria o ideal para a gente verificar isso? Seria um experimento, né? Assim como é feito com a vacina, onde nós convidamos pessoas que estejam interessadas em participar da intervenção. Por exemplo, né, no caso das vacinas, vamos convidar 10 mil pessoas. E dessas 10 mil pessoas, nós fazemos um sorteio aleatório, né, de quem vai receber o tratamento e quem vai receber o placebo, como o professor já havia colocado. Isso vai garantir que todo e qualquer efeito que seja observado se deva à intervenção e não a outros fatores, né? E aí vem também a questão da correlação versus a causalidade. O professor também já colocou, né? Eu gosto bastante do exemplo da venda de picolés na praia, né? A gente pode observar que quando vende muito picolé na praia, tem uma incidência maior de afogamentos, né? Então, o desavisado pode pensar, bom, vamos banir os picolezeiros da praia, que aí não teremos mais incidentes de afogamento, né? Esse é um exemplo clássico de correlação. Não é a venda, não são os picolés que causam afogamento, obviamente dependendo do que é esse picolé, né? Mas geralmente não vai ser o consumo de picolés que causa o afogamento, daí sim a quantidade de pessoas na praia, no mar, que vai causar isso. Então, deve haver, a gente precisa saber qual que é a causalidade, né? Qual que é a causalidade? Qual que é o mecanismo que faz essa causação? Então, é importante isso.
E aí nós temos a questão da avaliação ingênua, né, que é comparar a situação antes e depois de uma intervenção ou tratamento e atribuir toda a diferença observada a essa intervenção. Então, como já colocado também, a gente precisa estar antenado principalmente a dois fatores. Um, que é o que motiva a participação na intervenção, no programa, na cooperativa, no Bolsa Família, ou em qualquer outro tipo de intervenção. E quais fatores que afetam, os fatores que afetam a participação, de um lado, e de outros fatores que afetam a variável de resultado que nós estamos observando. Né? Quer dizer, a renda da propriedade. Primeiro tem a decisão de participação do produtor na cooperativa, ou do cooperado, que seja. Né? E outra coisa são os fatores que afetam, por exemplo, a renda da propriedade. Então, esses são os dois principais problemas que nós enfrentamos. O problema da participação a gente chama de problema do viés de seleção, porque a gente tem o tipo de participação de forma aleatória, né, na intervenção, no tratamento, como é o caso das vacinas, por exemplo. Então, ou seja, na verdade, a gente não tem o problema quando a participação é aleatória. Né, mas quando a participação tem como base características observáveis, né, como é o caso do Bolsa Família, que tem critérios, né, principalmente de renda para participar, ou uma participação autoselecionada, a pessoa decide, por algum motivo, participar. Né? Dá um exemplo rápido, depois vou abordar mais isso. No caso da participação de cooperativas, por exemplo, as pessoas com maior nível de escolaridade podem ter uma percepção de que participar da cooperativa, podem ter uma percepção melhor que participar da cooperativa é melhor do que as pessoas menos escolarizadas. Então, isso a gente chama de viés de autosseleção. Né? Pelo fato da pessoa ser escolarizada e saber mais, né, que a cooperativa traz mais benefícios, ela vai lá e participa da cooperativa. Certo? Então, esses são os problemas que nós precisamos evitar. E aí, né, para complementar, antes de falar desse efeito de tratamento, nós temos o seguinte: no caso da vacina, né, cuja participação é aleatória, a gente evita esse tipo de problema, como eu já expliquei. Então, como a gente não, nas ciências sociais, né, nos estudos não experimentais ou quase experimentais ou nos estudos observacionais, nós não conseguimos fazer isso. Né? Na verdade, é muito raro da gente conseguir fazer isso. Obviamente, hoje, o ano passado, a Esther Duflo, que foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, ela ganhou justamente por fazer esses experimentos aleatórios de impacto, né? Principalmente na África, onde é mais barato fazer, né? Você pavimenta o piso das casas com cimento, né? Ou você dá algum tipo de auxílio aleatoriamente. Então, ela foi a ganhadora do Prêmio Nobel ano passado. Mas, na nossa área, na economia, nas ciências sociais, a gente precisa, então, estimar, né, esse contrafactual, como o professor Matheus já colocou. Então, a gente usa técnicas para tentar simular esse evento, né, esse experimento aleatório. Então, quando a gente está fazendo uma avaliação de impacto, o nosso interesse é em estimar o efeito de tratamento, que é basicamente, né, qual que é o efeito que uma determinada intervenção gera, né, no tratado, na pessoa tratada, na cidade tratada com a cooperativa. Né, e aí a gente tem alguns produtos que aí já faz parte da literatura econômica, né, que, por exemplo, do inglês POM, né, o POM, que é o produto potencial médio. Então, quando a gente faz uma comparação, a gente estima o produto potencial médio, tanto para quem não é tratado, quanto para quem é tratado. Aí vem o efeito médio de tratamento. Então, a gente verifica a diferença de todos os participantes entre os produtos potenciais, se ele fosse tratado ou se ele não fosse tratado, e isso vai dar para a gente qual que é o efeito médio de tratamento. Nós temos também outros dois efeitos bastante utilizados, que é o efeito médio de tratamento sobre os tratados, onde a gente observa só as pessoas, né, ou só as cidades, no caso, que foram tratadas,
e a gente verifica o que aconteceria caso elas não fossem tratadas, né, pela estimação do efeito de tratamento, e o contrário é feito com o efeito médio de tratamento sobre os não tratados. Isso já é uma questão técnica, uma linguagem técnica, mas é simplesmente o efeito médio de participar do tratamento, da intervenção. Bom, como eu disse, né, a gente tem a situação benchmarking da vacina, tudo aleatório, bonitinho, é só comparar as médias, né, que a gente tem uma comparação robusta, uma avaliação de impacto robusta. Quando a gente não tem, geralmente nas ciências sociais, a gente tem várias técnicas de estimação. Né? Tem a aleatorização, que é o caso da vacina, né? Quando você convida um grupo para participar e depois sorteia aleatoriamente quem vai receber o tratamento. Na vacina, as pessoas não sabem quem recebe e quem não recebe o tratamento, também para evitar o quê? Evitar efeitos de comportamento, né? Comportamento de risco. Né? A pessoa sabe que tomou vacina e sai e se expõe a risco, e assim, né? São fatores externos para evitar esse tipo de comportamento. O método experimental contra o não... Esse seria o método experimental. E como nós geralmente não temos isso na economia, nós precisamos apelar a alguma técnica de estimação. Eu listei as mais comuns aqui, são várias, né? Desde o ajuste de regressão, né? Regressão linear, acho bastante conhecida, até ponderação por probabilidade, pelo inverso da probabilidade, a combinação de ajuste de regressão com o inverso de probabilidade, o propensity score matching, né, que é o pareamento por score de propensão, diferenças e indiferenças, regressão descontínua. A gente usa, dependendo dos dados que a gente tem, como o professor Matheus bem colocou, uma situação bastante complicada são o conjunto de dados que nós temos acesso. Então, existe essa diversidade de técnicas justamente porque a gente tem várias dificuldades com dados. Por exemplo, a questão do fato de ter ou não uma cooperativa numa cidade, né, levaria, por exemplo, a eu cogitar a utilização da última técnica, o controle sintético. Né? Como nós temos poucas observações, né, é uma cidade que tem uma cooperativa, então a gente estima o que a gente chama ali de placebo, né, de contrafactual, a partir do controle sintético, é uma técnica que é usada. A mais comum, eu acredito que seja o propensity score matching, ali, o pareamento por score de propensão. Eu vou falar aqui, agora eu vou partir por um exemplo, então vou falar dos que não vão aparecer no exemplo, que é o diferenças e indiferenças, são os 4 últimos, regressão descontínua, variáveis instrumentais e controle sintético. Né? O professor Matheus já colocou, a gente precisa, para usar a técnica de diferenças e indiferenças, a gente precisa ter o conjunto de pessoas tratadas e não tratadas, ou de municípios que seja, ao longo, né, de um histórico de tempo. E nesse meio tempo, as pessoas foram ingressando no tratamento. Então, eu tenho uma base de dados aqui que não tem essa característica, então a gente não consegue utilizar. A regressão descontínua, a gente utiliza também para um determinado tipo de avaliação de impacto, de crédito, por exemplo. Quando o crédito é limitado pelo tamanho da propriedade. Né? Então, propriedades grandes têm características muito diferentes de propriedades pequenas, então é difícil de eu estimar um contrafactual entre eles. Então, a gente pega ali no limite, digamos que quem tem mais de 50 hectares não tem acesso ao crédito, quem tem menos de 50 hectares tem acesso ao crédito. Então, a gente pega ali, quem que é o ponto de corte? É 50 hectares. Então, provavelmente, as propriedades com 49 até 51 hectares são muito parecidas. Então, a gente pega essa vizinhança e isso chama regressão descontínua, para a gente calcular a variação de impacto. As variáveis instrumentais, a gente procura fazer a aleatorização, né, retirando a variável de tratamento. Né? Por exemplo, participação em cooperativas. A gente precisa introduzir uma variável que seja altamente correlacionada com a participação em cooperativas, mas que não seja correlacionada com a decisão de participar da cooperativa. Né? Então, também é uma técnica para calcular o efeito de tratamento, avaliação de impacto. O controle sintético acabei comentando. Né? Então, vamos passar aqui para um exemplo.
né, para a gente ver a aplicação. Esse foi um trabalho que nós submetemos ano passado no Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, onde a gente avaliou o impacto sobre renda e emprego na agricultura familiar em Goiás. Deixa eu passar aqui. Os dados que nós utilizamos, eu vou utilizar para esse exemplo, são da Emater de Goiás, de 2016. Eles são referentes à declaração de aptidão ao PRONAF, né? Então, são de agricultores familiares. Então, apresento para vocês aqui, né, o número de produtores que estavam nessa base de dados, né, 5.856, e apresento aqui as principais variáveis que a gente vai usar nesse exemplo, né? A renda total, anual, né, da propriedade, está exposto aqui nessa segunda coluna, e também a variável bastante importante, né, se a pessoa recebe ou não o tratamento, que no caso é participar de cooperativas, né? Então, quando a pessoa não participa, tem o 0, e quando a pessoa participa, tem o 1 ali. Isso vai indicar para a gente quem que é cooperado ou não. Ou seja, a gente vai passar a chamar quem é cooperado de tratado, né? E a gente vai utilizar as pessoas que não são cooperadas para tentar construir um contrafactual. Porque esse problema de avaliação de impacto, no final das contas, ele é um problema de truncamento ocasional da amostra, né? Ou seja, né, é uma ausência de dados, é uma ausência de informação. Por quê? O correto é eu comparar a pessoa tratada com ela mesma, mas eu não consigo observar as duas situações, né? Ele tratado e não tratado. Então, a gente precisa construir a partir das pessoas não tratadas esse contrafactual. Além disso, né, como eu disse, são duas as preocupações principais que a gente tem numa avaliação de impacto, né, de estudo observacional, que no estudo aleatório já são levados em consideração no desenho do estudo aleatório, que é o fato de variáveis exógenas, externas, poderem afetar a decisão de participação, né, no nosso caso aqui de cooperativas, e também as variáveis que podem afetar a variável de resultado que nós estamos observando o impacto. No nosso caso aqui, a renda total. Então, basicamente, são essas duas preocupações que nós temos. Então, aqui eu estou utilizando como características pessoais e da propriedade, né, gênero, idade, estado civil, escolaridade, e o tamanho do estabelecimento, o tipo de ocupação do estabelecimento e a região que ele está localizado. Desses 5.856 produtores, 1.192 são cooperados, então cerca de 20,4% da amostra aqui. Bom, então qual seria a primeira forma da gente avaliar o impacto entre cooperados e não cooperados? Bom, é calcular uma média dos dois grupos, né? Então, dividir quem era cooperado e quem não era cooperado e calculamos a média. Então, se esse estudo fosse aleatório, ou seja, se nós convidássemos os produtores a participar da cooperativa e eles fossem voluntariamente se inscrever, e aí sorteássemos quem fosse participar da cooperativa, né, então, isso aqui já seria suficiente, já seria robusto para avaliação de impacto. Então, como nós vemos ali, 102.692 com 20 centavos é a renda média total da propriedade de um cooperado, anual, em termos anuais, né, e 77 mil ali, quase 78 para não cooperados. Então, a gente já vê uma diferença positiva em favor do cooperado, né? Obviamente, a gente precisa levar em consideração o desvio padrão para verificar se, apesar de serem numericamente diferentes, eles não são estatisticamente iguais, esses dois valores, né? E aí, para isso, a gente pode fazer um teste de diferença de médias. Então, a gente faz um teste de diferença de médias, que apareceu ali embaixo, né, uma diferença de 24.796, e tem um valor de probabilidade, né? Quando esse valor é menor que 0,05, quer dizer que essa diferença ela é estatisticamente diferente de zero. Então, realmente, essa diferença é significativa. E como o professor Matheus também já havia colocado, a gente tem que tomar cuidado com fazer uma comparação ingênua, né? Esses 24 mil, eles me mostram uma evidência, né, pelo menos numérica, de que parece que os cooperados, eles têm uma renda maior que os não cooperados. Agora, resta aquela pergunta, será que essa diferença toda deve-se somente à intervenção, somente à participação na cooperativa?
né? Será que não tem variáveis afetando a participação? Será que não tem variáveis afetando essa renda? É isso que a gente vai passar a ver a partir de agora, né? Lindomar, uma observação em relação ao tempo, tu teria mais aproximadamente 5 minutos, não sei se tu consegue concluir. Sim, consigo. Agora já está quase terminando. Vou acelerar um pouquinho. Bom, então a primeira técnica que a gente pode usar é o ajuste de regressão simples, né? Ele é exatamente igual à comparação de médias, né? Se fosse aleatório, né, como eu já expliquei, seria suficiente para a gente dizer que esses 24 mil são um impacto proveniente da participação de cooperativas. E aqui entra aquela primeira questão, será que tem variáveis afetando a renda total? Quando a gente coloca outras variáveis para tentar tirar esse efeito, né, a gente observa ali na linha cooperado, que cai de 24 para 16 mil o impacto, né? Então, realmente, olha, eu tirei a influência de variáveis sobre a variável de impacto. Tá? Então, a regressão múltipla, ela tira esse efeito. Contudo, ela ainda não tira aquele efeito, né, que eu falei da participação. Ainda falta tirar o efeito de variáveis sobre a participação. E todos os outros técnicas, a gente tenta fazer isso. Na ponderação pelo inverso da probabilidade, né, a gente estima também uma regressão, mas para controlar o efeito sobre a participação, né? Então, não vou explicar os detalhes da técnica pelo tempo, tá? Mas aí a gente controla, né, na regressão múltipla, a gente controlou sobre o resultado e aqui sobre a participação. Veja que o resultado foi parecido, né? 16 mil e pouco. Essa técnica aqui é parecida com a anterior, só que ela tem um componente a mais para controlar alguns problemas que podem ter, né? A gente observou também que é parecido, 17 mil. Aqui é uma combinação, e essa técnica é chamada de duplo robusto, né? Porque você controla tanto o impacto sobre a participação, como o impacto sobre o resultado, né? Foi um resultado parecido com os anteriores, 16.600. A gente tem o pareamento por score de propensão, PSM, cuja estimação é um pouco diferente, né? A gente utiliza a decisão de escolha, né? Quais variáveis afetam a decisão de escolha, e aí a gente observa, do grupo de pessoas que não participaram do tratamento, quem que tem uma probabilidade parecida de participar do tratamento, que cada indivíduo, mas não participou. E aí a gente faz essa comparação. A comparação média aqui também foi parecida, 16.296. Em um resumo, né, parece, pela intuição que nós estamos tendo aqui, que a gente estava superestimando, né, lá, quando a gente só calcula a diferença de médias, o impacto da participação em cooperativa sobre a renda total da propriedade no ano, né? De 24 a todas as outras técnicas mais robustas dão um impacto menor. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu calculei mal, eu iria explicar cada uma das técnicas como funciona, mas só para finalizar, basicamente a gente tomar cuidado com fatores que influenciam a decisão de participação e fatores que influenciam o resultado. Né? Tendo as variáveis, né, tendo os dados, como o professor Matheus colocou, hoje os softwares são muito amigáveis, né, mas muito tranquilo, é só você informar a técnica que você quer utilizar e os dados, que aí a gente obtém esses resultados. Certo? Gostaria de agradecer novamente, vou encerrar aqui a minha apresentação. E me coloco à disposição, né, para no final a gente fazer um debate. Obrigado. Obrigada, professor Lindomar. Eu vejo que a tua apresentação veio complementar muito bem a apresentação do professor Matheus, que inicialmente fez algumas provocações em relação aos cuidados e aos desafios, né, da gente desenvolver uma modelagem econométrica para explicar essas questões de impacto das cooperativas, e você traz, então, de uma forma mais pragmática, aplicada, algumas possibilidades, algumas ferramentas para estar estruturando trabalhos nessa direção e com exemplos práticos, né, e mostrando também a observância que temos que ter na seleção das variáveis, inclusive
a determinação de variáveis de controle para efetivamente mitigar esses efeitos, outros que também estão influenciando esse impacto, que não são efetivamente a presença ou não da cooperativa nas localidades. Então, agradecer imensamente também a sua excelente apresentação, ambos cumpriram muito bem o tempo, né? E vou passar, então, de imediato a palavra para o senhor Paulo, que vai fazer, então, vai provocar aí o debate, as discussões em relação ao que foi apresentado. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre um grande prazer participar, né, dos painéis. Parabéns aos professores Matheus e Lindomar. De fato, eu estou há alguns anos, né, fora da academia, porém, há 12 anos como coordenador das ações, dos processos do ramo agropecuário na OCB, direcionando aí o nosso trabalho, as nossas ações e centralidades aí ao desenvolvimento das nossas cooperativas agropecuárias, né? Tratar do desafio metodológico, né, e da dualidade impacto e contribuição das cooperativas, né, na economia é algo imprescindível, e aqui a minha fala corrobora muito com a fala do professor Matheus, justamente para conquistarmos aí a opinião da sociedade como um todo, né, gerar valor a essa sociedade, né, e atuarmos com eficácia na formulação de políticas públicas, né. Nós temos uma enorme responsabilidade, o sistema cooperativista tem uma enorme responsabilidade, uma vez que 53% da produção agrícola, né, das principais commodities, são provenientes das cooperativas agro. Isso pelo censo do IBGE, que foi iniciado em 2017 e que foi materializado e publicado justamente agora em 2019. Então, houve uma robustez em termos da importância das cooperativas, né, na produção de alimentos, e a gente tem uma enorme responsabilidade com essa segurança alimentar também, e aumenta-se a responsabilidade ainda quando nós trabalhamos aí, as cooperativas estão trabalhando aí praticamente em todas as cadeias produtivas, agroindustriais e verticalizadas, né, de cereais, de fibras, oleaginosas e proteína animal. Interessante é que hoje geramos mais de 200 bilhões em termos de receita, né? E nós somos uma grande estrutura, a gente pode dizer assim, dentro desse grande sistema que é o agronegócio brasileiro. Então, o assunto casa muito bem com o objetivo da OCB. O objetivo da OCB é a defesa dos interesses das cooperativas, né, no meu caso, das cooperativas agropecuárias, e é muito comum nós nos reunirmos com o executivo, com o legislativo, propondo ajustes e melhorias nos ambientes normativos regulatórios. Praticamente esse é o nosso dia a dia, né? Eu já ouvi bastante, né, o Dr. Márcio, nosso presidente, falar que no passado esses ajustes, né, eles dependiam muito do arsenal político. Hoje, pela experiência que nós temos, né, pelo relacionamento que nós temos com o executivo, especialmente com o legislativo, todo e qualquer ajuste no âmbito do governo, tanto nas questões normativas e regulatórias, precisam de argumentos técnicos muito focados, né, de serem consubstanciados tecnicamente. Então, essa é a posição bastante importante, que casa muito bem, inclusive, com o desafio metodológico de definir uma centralidade, né, uma tangibilidade aos impactos e às contribuições do sistema, né? E nós temos trabalhado muito nesse sentido. O grande desafio é alinhar uma metodologia, um referencial teórico, uma base analítica que tangibilize esses impactos, né? Porque eles são de extrema valia. É muito interessante. Eu aqui eu reforço uma questão aqui para os professores. A questão é tangibilizar esses determinados indicadores. E a minha pergunta, como superar as dificuldades de originação dos dados primários, né, em série temporal? Né, porque não adianta nós termos uma pesquisa hoje, uma validação hoje, sob o ponto de vista que foi colocado, mas no tempo a gente não seguir, de fato, com um comportamento positivo, verificando essas externalidades positivas, né? E um grande desafio, sem dúvida nenhuma, é colocar e comunicar isso para a sociedade.
Eu vejo que uma dificuldade que nós temos hoje é a apresentação de alguns resultados de pesquisa. Eles se tornam muito complexos à medida em que a hipótese é testada, porém, né, o resultado da pesquisa é apresentado de uma forma muito técnica, muito teórica, né, e não se consegue, o público leigo, né, eu me coloco com o público leigo aqui, né, nós não conseguimos identificar, de fato, esses ajustes, os efeitos multiplicadores dessa pesquisa pela densidade, pela robustez que ela tem, pelo arsenal metodológico que ela tem, mas comunicar eu vejo que comunicar esse resultado é muito importante para a sociedade, para o poder público como um todo, né? Hoje, para os senhores terem uma ideia, uma das grandes pautas hoje de discussão em Brasília é justamente o modelo de financiamento rural, né, da qual as cooperativas agropecuárias são legítimas beneficiárias, né? O que se coloca hoje é que ele deverá ser equalizado ou não, a arquitetura do crédito rural obrigatório deverá existir ou não. E nós temos trabalhado mais ou menos durante algum tempo com reuniões sucessivas com ministérios, né, da Agricultura, Banco Central, Ministério da Economia, sempre levado informações no sentido de fazer com que, poxa, a nossa realidade, as cooperativas, o crédito rural é importante. Nós acreditamos muito no crédito privado, mas uma coisa não age em detrimento da outra, eles são complementares, mas nos falta ainda bases para que a gente possa aprimorar essa discussão, e aqui fica um bom desafio para a academia, né, implementar a construção de alguns indicadores visando a utilização dos recursos públicos, né, viabilizando informações aí sobre os respectivos efeitos multiplicadores no produto, na renda, os índices de desenvolvimento humano, dentre outros, né, até mesmo com uma avaliação, uma centralidade no próprio foco ao cooperado. Nós temos uma dificuldade de reunir essa metodologia. Muitas vezes a gente pega, para facilitar, uma cooperativa que tenha, de fato, ou um número de cooperativas, né, que seja representativo, colocamos alguns desses indicadores, mas um trabalho um pouco mais robusto, né, com uma sedimentação um pouco mais metodológica, nós não fazemos. E aí eu entro, professor Matheus, numa discussão muito válida, e agradeço aí pelo trabalho, né, que nós fizemos, aí, especialmente vocês fizeram em 2009, 2010, que foi uma época em que surgiu um programa especialmente importante de giro, né, que o professor Matheus conduziu muito bem essa pesquisa, que foi apresentada, e nós conseguimos a continuidade desses programas, né. Até hoje nós temos um programa de prateleira justamente em função dos esforços aí que nós aglutinamos naquela oportunidade. Então, assim, o grande desafio é casar esses interesses de forma muito prática, né, e aproximar essa integração da academia com o setor privado. Eu acho que nós aqui nos colocamos à inteira disposição, né, sabemos das dificuldades, de fato, né, justamente pela diversidade, né, pela complexidade que o ramo agropecuário tem, pela transversalidade em várias pautas, em vários temas, né, pela diversidade de cadeias, mas a gente hoje, com uma experiência que temos, né, na área técnica da OCB, a gente poderia muito bem direcionar alguns focos de pesquisa, né, aquilo que de fato é importante para sensibilizar o poder público, né. Nós agradecemos muito o relacionamento que temos hoje com o Ministério da Agricultura, Banco Central, Ministério da Economia, são grandes parceiros, né? A nossa fase, né, é uma fase bastante interessante, mas sempre com argumentações sólidas, e que viriam muito facilmente se casar a uma metodologia, né, entrando no grande desafio metodológico aí dessa dualidade de impactos e contribuições, ela seria muito importante para a gente. Tá? Então, eu foco aqui nessa questão de como tangibilizar esses determinados indicadores e superar essa dificuldade que é tão grande, de forma a originar os dados primários em série temporal. Isso não é só com as cooperativas, isso é com as pesquisas como um todo, né? Quando eu fiz mestrado em Viçosa, eu tive que alterar o meu projeto de pesquisa já no final, uma vez que nós entramos em contato com as federações da indústria e comércio, passamos um questionário, e ao final
depois de um mês e meio, eu recebi questionários incompletos, não válidos, né, uma pesquisa de geração de produto, né, para o Centro-Oeste brasileiro, em função da diversificação, naquele momento, da pauta, né, de verticalização das atividades que tinham ido ali para alguns estados, eu tive que mudar justamente em função da originação de dados primários. Então, eu acho que essa é uma grande questão que precisa ser trabalhada, né, e a tangibilidade desses determinados indicadores aí, para que corra um fluxo normal, né, de atendimento à demanda que nós temos enquanto promotores de ajustes normativos, regulatórios e de formulação e de políticas públicas, né. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu fico aqui, né, à inteira disposição para comentar, para falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência. Um forte abraço a todos vocês. Eu deixo a palavra à disposição, não sei se o professor Matheus gostaria de fazer uma resposta, senão nós temos a professora Valéria inscrita, se ela quiser complementar e vocês fazerem né, alguns questionamentos, depois responder conjuntamente todos. Passamos a palavra à professora Valéria e depois vocês respondem junto, pode ser? Então, a professora Valéria está à disposição. Muito obrigada, Marta. Prazer imenso, né, estar aqui com todos vocês. Parabéns, professor Matheus, Lindomar, excelente apresentação aí, trazendo muito, né? Apesar de pouco tempo, eu acho que vocês conseguiram trazer muitas informações. Prazer imenso, Paulo César, né? Nós somos colegas de mestrado lá no UFV. Prazer imenso estar aqui com vocês. Olha, eu confesso que eu gostaria de falar muita coisa, mas eu vou tentar simplificar para a gente dividir o tempo. Enfim, eu queria parabenizar muito pela forma de colocação que vocês fizeram. Apesar, Lindomar, de não ter dado tempo de você explicar todos os métodos, eu acho que fica bem claro que existem diversas abordagens para a gente tentar apresentar da forma o que realmente está acontecendo, ou seja, realmente tem impacto, né, dessas cooperativas. E aí tem um ponto só que eu queria só corroborar, é que quando vocês discutiram muito bem, né, o Matheus falou e você retomou isso, a questão da correlação e da causalidade, né? Aí eu acho que tem um ponto importante também em relação à própria causalidade, que é o que a gente quer buscar, a gente não esquecer da base teórica para se chegar a essa causalidade. Eu sei que na fala de vocês, e conhecendo vocês, enfim, pela formação, eu sei que já está implícito a questão da base teórica para essa causalidade, mas eu trabalho isso muito com, às vezes, os alunos, então eu acho que é interessante só trazer essa outra... esse ponto, né? Então, teriam outras questões que eu gostaria de falar, mas eu queria só focar nesse ponto. E em relação, né, até à própria fala do Paulo César, e o Davi também mencionou aqui no chat, da gente tentar trazer esses nossos relatórios para uma linguagem mais próxima, ou seja, a gente falar e, vamos dizer, o cooperado, né, a cooperativa, está entendendo esses nossos resultados. Eu acho que realmente é uma demanda... que a gente já vem discutindo, né, e a gente tem tentado trazer essa questão do aspecto técnico para a prática, porque às vezes para a gente é muito óbvio algumas expressões, mas para quem está, vamos dizer assim, na vivência, não é tanto. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente também está tentando. E aí eu só queria fazer uma questão, que acho que já perpassou um pouquinho aqui também, pela questão da... Eu acho que meu som está baixo, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Melhorou o som? Melhorou? Obrigada. Obrigada aí Obrigada, Vanusa, pela alerta. Um ponto que eu acho importante, e até queria aproveitar para destacar também o evento ontem, né, do CIGESCOP, lá, né, onde está a Marta, na Federal de Santa Maria, excelentes eventos, e aí tem um ponto que não dá para a gente falar de tudo, mas eu queria aproveitar aqui, que a gente está discutindo impacto. Né? Uma das coisas que o Sistema OCB tem feito, ontem na apresentação da Giane, ela mostrou vários números, né, que é a questão do impacto do IAC. Né, tem sido aí uma questão muito vista, cooperativa de todos os ramos. Aí eu
eu queria chamar vamos dizer assim, a nossa atenção para o seguinte ponto. Vamos trabalhar conjunto? Por quê? Porque a gente só consegue avaliar efetivamente o impacto desses números se o instrumento de coleta desses dados ele estiver validado. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto. Quando você falou de série temporal, de tangibilidade desse resultado, eu acho que se a gente estreitar, já está, é muito tranquilo, né? O nosso relacionamento com o sistema OCB, enfim, é muito amplo, mas eu acho que se a gente conseguisse trabalhar junto, nós conseguiríamos mostrar, através das pesquisas, esse efetivo impacto, porque aumento de números, né, foi muito bem falado aí pelo Matheus e pelo Lindomar, sim, eles aumentaram, mas em que realmente eles contribuíram? Né? Então, eu acho que a gente tem que extrapolar esses números e não apenas usar esses números, no exemplo muito legal aí do Lindomar, né, que para não ter nenhum tipo de equívoco, né, em relação a esses números, o que esse movimento, né, ou seja, o que está fazendo é muita coisa legal, mas aí eu acho que a gente precisava alinhar isso, né, então a minha sugestão é essa, vamos, dentro do possível, né, vocês têm várias ideias, a gente pode trabalhar de forma conjunta e depois a gente pode usar essas próprias ações, atitudes, projetos para avaliação posterior. Mas, se a gente tiver problema da coleta de dados, no sentido do instrumento de como ele foi coletado, a gente vai... enfim, a gente não vai conseguir gerar o resultado que a gente queria. Então, eu queria também fazer esse convite. Né? Nós temos muita vontade. Eu acho que estamos aqui num grupo cooperativista e o que mais a gente quer é justamente mostrar que juntos nós somos muito mais fortes e podemos muito mais para a sociedade como um todo. Mas a gente precisa fazer de forma estruturada, organizada, e aí a gente consegue conversar, né, com o próprio cooperado, com a cooperativa. Então, assim, teriam vários outros pontos, mas parabéns, excelente, né, painel, parabenizo aí, professor Davi, toda a equipe do Observatório, né, pela organização. Então, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora Valéria, acho que trazes, né, questões bem importantes, essa questão da base teórica, a gente nunca pode perder de vista, realmente, porque as nossas hipóteses, né, vão ser construídas a partir dessa base teórica, isso é muito importante, e inclusive a própria identificação das variáveis que nós vamos precisar usar. E daí eu já entro no segundo ponto que tu bem trazes, que é esse trabalho coordenado, né, entre os pesquisadores e a OCB e essas instituições que podem oferecer, né, a sistematização desses dados para que a gente consiga efetivamente estar avaliando dentro daquilo que é o potencial, né, de análise para a percepção, para avaliação desses impactos. Então, acho que é fundamental realmente estabelecer essa coordenação que ela já vem se estreitando, né? Esse próprio formato do evento que a gente estamos fazendo hoje, né, com toda aí o pioneirismo e iniciativa do Observatório, trazendo sempre, né, pesquisadores, trazendo pessoas vinculadas às instituições, ao segmento, para estar realmente estreitando esses laços e estar conseguindo, né, estar melhorando as pesquisas e, sobretudo, né, o desenvolvimento das políticas públicas. Então, a gente pode estar refletindo, né, mas por que centrar um seminário como esse em estudos metodológicos quantitativos? Porque a gente sabe que as políticas públicas, elas têm que ter alcance a todos. Então, os estudos quantitativos, eles vão permitir isso, não é um demérito para os estudos de caso, que tem efetivamente a sua grande importância, a sua grande relevância para o aprofundamento, né, do conhecimento de situações pontuais, que também auxiliam, né, na construção desse processo. Mas aqui, quando a gente fala em estudo quantitativo, nós precisamos sim ter modelos que nos permitam generalizar os resultados, as conclusões alcançadas, para também né, viabilizar a implementação de políticas públicas, o pensar as políticas públicas para um contexto mais geral, mais macro. Então, a importância, né, desse tipo de análise. Então, as contribuições realmente bem significativas. Não sei se os apresentadores gostariam de tecer algum comentário em relação aos questionamentos que foram levantados, não deixo à disposição. Eu deixo à disposição do Lindomar, eu quero falar também, mas eu queria que o Lindomar falasse primeiro. Tá certo. Falar rapidamente
foram bastante questionamentos, eu talvez não lembre de todos. A primeira coisa que a professora levantou, e eu acabei esquecendo de citar, eu citei, mas não da forma que ela falou, da parte teórica, quando eu me referi ao mecanismo, né, de causalidade, que é exatamente isso que a professora colocou. Só faz sentido a gente mensurar o impacto se há suspeita, se há base teórica indicando que o impacto existe, né, que a cooperativa provoca esse impacto. Né? Então, é muito fácil de pensar que o produtor, no caso do nosso trabalho ali, ele tem acesso, né, à extensão, né, rural ali, então é muito fácil de perceber como que a cooperativa pode ter esse impacto, né, nesse caso. Com relação aos resultados e também a mensuração, acho que também foi um ponto, assim, a gente tem que trazer isso para o cotidiano, né? Como eu disse, está crescendo muito, né? O Banco Mundial é o grande incentivador desse tipo de avaliação, ele está chegando no Brasil aos poucos, né? O Itaú, com a sua fundação, o Itaú Social promove, né, também esses incentivos. Mas é isso, a gente precisa, hoje, eu observo que é muito fácil a gente propor, né, propor as políticas, fica muito evidente, é muito impactante você estar propondo políticas. Não é tão impactante você ficar atrás de resultado para ver se deu certo, né, mas que é uma das partes, talvez, mais importantes, né, você verificar se aquilo deu certo para replicar ou para consertar o que deu de errado. Então, acho que é trazer para o cotidiano. E, finalmente, como comunicar isso para a sociedade como um todo? Eu penso como acadêmico, como pesquisador, que seria um papel, talvez, conversar ou fazer essa combinação entre universidade e empresa, mas das pessoas que estão mais, né, no dia a dia ali com os cooperados e com a sociedade. Talvez seja um papel importante, né? A gente produz isso, mas muitas vezes, como na minha própria apresentação, eu tentei passar da forma mais didática possível, mas talvez não seja assim que seja absorvido, né? Acho que é importante essa cooperação entre universidade e setor privado, né? E setor público também, para fazer essa divulgação. Mas o mais importante, eu acho que é trazer isso para o cotidiano, para as pessoas quererem saber se aquilo gerou impacto, né? Aquele dinheiro que foi investido, como o próprio... Paulo, né? Isso, Paulo. Como o próprio Paulo colocou, da questão do crédito, né? A minha tese foi sobre avaliação de impacto de política de crédito, por exemplo, foi do FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, e tinha uma pessoa do banco participando da minha banca, e ela falou, olha, é bastante importante esse tipo de trabalho, porque o pessoal agora está nos pressionando aqui com relação a... Chegou um gato aqui. Né? O pessoal também está querendo ver esse resultado. Como o Paulo colocou, já está partindo esse movimento do próprio governo, mas eu acho que toda a população deveria se preocupar com isso, porque, afinal de contas, né, é o nosso dinheiro, muitas vezes, que está sendo aplicado ali. É isso. Eu só gostaria de contribuir, Lindomar, numa oportunidade, em 2017, 2018, nós tivemos aí uma gestão muito forte para que reduzisse o direcionamento de depósitos, né, à vista, né, para o crédito rural. Nós tivemos uma definição nesse sentido, e a estrutura de governo, ela fez com que nós, por uma resolução definida ainda em agosto, em junho, né, antes propriamente do lançamento do Plano Agrícola, nós tínhamos perdido ali duas importantes rubricas, uma de industrialização e comercialização, que somadas hoje montam aí algum número, 16 bilhões, algum número nesse sentido, um volume nesse sentido. Então, nós ficamos só com o custeio, né, a taxas equalizadas, né, e esses valores das rubricas de comercialização e de industrialização, que hoje é crédito de industrialização, saíram do panorama
e a cooperativa teria que necessariamente contratar essas operações a juros livres, né? Então foi uma dificuldade monumental. Nós achamos na época algumas poucas pesquisas, inclusive de uma orientada do professor Derli de Viçosa, falando sobre esses efeitos multiplicadores da aplicação do crédito rural. Então, foi uma questão importante, nós apresentamos isso em audiência pública, inclusive o Dr. Márcio, que apresentou isso em audiência pública, junto com os demais formuladores de política agrícola. Então, assim, questões nesse sentido que você coloca são muito importantes, e às vezes há um descasamento, né, quer dizer, entre a pesquisa, o conhecimento da pesquisa e a necessidade da sua utilização aqui na ponta. Acho que é isso que a gente precisa equacionar também. Eu acho que muito bem pontuado, né, pelo Paulo. Realmente essa questão desse alinhamento ela é fundamental. E aqui, um pouco nessa direção, veio um questionamento, né, do senhor Dionísio Lima, que como seria possível, né, adaptar esse conteúdo e a linguagem para o nível do produtor rural. Claro que esse é um seminário que está se propondo a discutir os aspectos metodológicos para identificar esses impactos, e quando a gente pensa em metodologias econométricas para tratar essas relações e avaliar esses impactos, elas são realmente mais áridas, mais duras, mas eu vejo que o interesse real lá na ponta, que é compreender esse impacto, é plenamente possível de se fazer isso numa linguagem extremamente acessível, e acho que é muito necessário, inclusive, né, ter essa forma de comunicar muito clara e transparente, né, desses resultados, em que pese os aspectos metodológicos eles serem um pouco mais densos, mais áridos, para a compreensão do público, né, em geral. Então, acho que é muito pertinente toda essa discussão realmente em se refletir, não apenas nos processos metodológicos, para se ter resultados confiáveis, robustos e realmente fidedignos, né, que válidos, que reflitam efetivamente esse impacto, mas, sobretudo, como comunicar isso de uma forma, né, oportuna, clara, de que realmente existe essa importância, né, das cooperativas nos contextos e que elas efetivamente impactam, e isso é comprovado de uma forma, né, científica e de uma forma robusta por meio desses modelos. Então, acho que é uma discussão muito, muito interessante, realmente, né, de fazermos essa reflexão e de aproximarmos, né, tanto a academia com o setor privado e público para estarmos encontrando as estratégias, né, para melhorar as análises, melhorar os estudos, melhorar a compreensão, né, desse impacto, e para estar também subsidiando, né, as políticas públicas e fortalecendo a imagem do cooperativismo, né, realmente mostrando a importância e a relevância que ele tem e que todos nós sabemos que tem, e que por vezes é muito difícil da gente conseguir estar comprovando, né, essa importância, e cada vez é mais necessário para o fortalecimento do cooperativismo e para o seu desenvolvimento. Não sei se não teríamos mais alguém. Eu queria só complementar as respostas, né, Vata? Pode ser? Claro, fique à vontade. Aí o professor Davi também, eu vou ser rápido para o professor Davi falar também, que a verdade é o seguinte, eu vou focar aqui em duas específicas, uma, inclusive, bem pragmática aqui, sendo bem pragmático, com relação à questão da geração de dados. Um ponto, esse ano não foi um ano bom, ou 2017 não foi um ano bom para se falar de censo agropecuário, porque nós vimos como o censo agropecuário foi né, gerado e aplicado, foi do jeito que deu. Infelizmente não tinha muito dinheiro, não tinha muito tempo para fazer, então nós tivemos um censo agropecuário de 2017 que tem menos questões do que o de 2006, né, infelizmente. Mas a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, um censo agropecuário realizado de 10 em 10 anos, que tem uma periodicidade razoavelmente certa, poderia ser uma grande fonte de dados para a gente fazer análises com diferença em diferença, né, aquelas que pegam antes e depois do produtor rural ou de uma cidade, depende aí do nível de agregação que a gente quer usar. Porém, a variável de interesse lá dentro para a gente que estuda o cooperativismo é: você é associado a uma cooperativa? Sim ou não? Eu não sei qual é o ramo do cooperativismo que essa pessoa está associada, eu não sei tempo, eu não sei mais nada, só sei sim e não. É óbvio que você pode fazer o casamento e o link entre essas, né, fazer um merge entre várias das respostas ali e conseguir traçar um bom perfil desse cooperado. Mas a variável de interesse em si,
é frágil, ela já começa fragilizada. Obviamente que você pode usar ela, pode fazer a extrapolação de que por ser um censo agropecuário, a maioria das pessoas que responderam sim estão numa cooperativa agropecuária, mas pode ser de crédito, pode ser de saúde, pode ser de consumo, né? E isso não necessariamente está ligado à atividade fim daquele cooperado, apesar de ter externalidades, extrapolações, etc. Então, esse ponto já mostra que a gente deve fazer, na verdade, e aí quando eu falo a gente, eu digo enquanto pesquisadores e também enquanto sistema de representação e cooperativa, a gente deve começar o nosso esforço desde as pesquisas nacionais, das pesquisas públicas. Então já começa aí. E, obviamente, tem esse ponto específico de que o próprio sistema gera as variáveis, né? O próprio sistema gerando as variáveis, aí sim, é uma questão da gente conseguir sentar e refletir sobre quais são as variáveis que têm, né, variabilidade, que tem validade em termos de principalmente, né, o Marta e Lindomar, captarem gente que está ou não realizando tal atividade, porque isso é muito importante. Eu não posso ter só variáveis do dia C com pessoas que fazem o dia C. Eu preciso de pessoas que não fazem o dia C também. Então, isso é um exemplo clássico de que eu preciso de contrafactual para conseguir comparar de fato e ter a possibilidade de falar que aquilo é um impacto, né, economicamente falando, óbvio, né? E o outro ponto aí que vai muito no sentido do que o Dionísio perguntou, né? Eu dou aula também da disciplina de educação cooperativista, né? E na aula de educação cooperativista, basicamente, tudo perpassa por fidelizar cooperados e, obviamente, chamar mais pessoas para participar do movimento cooperativo. Então, falando em linhas muito gerais aí, são os objetivos da nossa disciplina. E eu penso bem nesse sentido do que o próprio Dionísio perguntou e respondeu. Nós temos que ter essas informações munindo o pessoal de campo. Não necessariamente para o foco ser o produtor rural, mas para ser aquela pessoa que fala com o produtor rural, porque vai funcionar tanto no sentido de você convencer quem está dentro a ficar e, principalmente, convencer quem não faz parte do sistema ou do movimento a participar do movimento, porque você está dando ali para eles dados robustos e dados que não são, né, do tipo a venda de picolé lá, é coisa que está, de fato, correlacionada. Fazer parte da cooperativa na sua região, para o seu perfil de produtor, de fato aumenta a sua renda, não é falácia. É um estudo que está comprovando isso. Aí, obviamente, um boletim informativo, um boletim técnico, que a gente deve fazer, eu concordo, mas se nós formos provocados a fazer, melhor ainda. Provocados por quem? Provocados também por esses órgãos de representação, pelos órgãos de extensão rural, que são muito importantes também, pelas próprias cooperativas. Então, a provocação aí, ela é muito importante nesse sentido, a gente dar a linguagem correta para que a gente esteja, de fato, municiando, né? Municiando o extensionista, municiando os funcionários das cooperativas a fazerem um trabalho de educação cooperativista não mais ligado em doutrina, falando que os 7 princípios são bonitos e que a solidariedade vai mover o mundo e que a coisa é linda e o mundo é maravilhoso. Não é assim que funciona. A gente sabe que a gente precisa provar que o cooperado vai ganhar dinheiro se ele fizer parte cooperativa. Então, esses trabalhos, né, fazem a munição aí desse trabalho do extensionista, das cooperativas e tudo mais. Essa ideia de falar, né, que os 7 princípios do cooperativismo, eles são muito bonitos e sai até um arco-íris, né, da boca da gente quando fala um negócio desse, isso já não cola mais não. Passou, tá? Agora a ideia é trabalhar com dados, né? Muito bem, Matheus, muito bem colocado. Realmente a legitimidade do cooperativismo passa por isso, né, de efetivamente ter comprovação, né, para além do que pressupõe a essência do cooperativismo. E o principal, a gente não vai estar mentindo, né? O principal não vai estar mentindo. Já está provado que faz. Então não é falar assim, agora vão inventar número para fazer esse arco-íris ficar mais lógico. Não, é provado. Muito bem. Então, não sei, acho que não temos mais ninguém inscrito, né? E dado já o tempo, eu acho que podemos encerrando por aqui. Eu já vou passar a palavra para o Davi, mas antes eu gostaria, então, de agradecer imensamente o Observatório, um agradecimento especial ao Davi, então, o nome dele, né, extensivo aí a toda a equipe, que tem organizado e sistematizado essa agenda, né, de seminários, que tem qualificado muito a discussão sobre o cooperativismo. Eu acho uma iniciativa fantástica do Observatório, né, liderada pelo professor Davi, então um agradecimento especial, né, por promover esse momento, pelo convite feito a mim, agradecer para mediar, né, agradecer imensamente também aos palestrantes, ao debatedor, pela qualidade da apresentação dos trabalhos,
pelo enriquecimento, né, nas discussões. Agradecer muito os participantes também, né, que estão aí firmes e fortes conosco até esse momento. Tudo isso é pensado, né, certamente pelo Observatório para promover essas discussões e que a participação de vocês ela é muito importante e qualifica ainda mais. Então, eu passo a palavra para o Davi para fazer, então, o encerramento. Obrigada, Davi. Imagina, Marta, obrigado vocês todos pela participação, ao Paulo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, Matheus, Lindomar, a Marta, enfim, todo mundo que veio para essa sala para a gente conversar sobre esse tema, que assim, eu acho que a Valéria destacou bem, enfim, todos os pontos acho que foram muito ricos. E eu até escrevi ali, eu acho, e eu estou sentindo isso, que assim, foi a primeira vez, e eu não me considero uma criança dentro do sistema, eu comecei a trabalhar na OCESP em 99, 5 de janeiro de 99, e antes eu já fazia estágio em cooperativa. Aliás, eu trabalhei na primeira cooperativa em 1991 como técnico agrícola. Então, assim, é a primeira vez, de verdade, que eu vejo um debate, uma conversa de qualidade sobre o tema impacto das cooperativas. Até então, a gente tem muita conversa de bastidor, de conversas no paralelo, mas foi a primeira vez que a gente fez uma apresentação, quer dizer, Matheus, Lindomar, trouxe o tema de uma forma organizada, estruturada, mostrando questões que fazem muita diferença no mundo da pesquisa e na discussão, no debate da política pública, e aí esse é o papel que inclusive está lá com o Paulo, né? de sentar diante do policy maker e dizer, olha, é esse caminho que a gente precisa seguir, é esse caminho que a gente entende que está tendo impacto, esse é um problema, essa é a potencial solução. Então, eu penso que assim, o que eu gostaria de agradecer e dizer que assim, eu espero que a gente siga daqui para frente com mais qualidade ainda, discutindo trabalhos, discutindo efeitos, discutindo política pública voltada às cooperativas. E aí, tudo também que já foi comentado, novamente, se a gente não conseguir uma academia do mundo privado ali, do mundo de verdade, do mundo real, vão ser conversas que não vão existir. E eu acho que o mais importante de tudo isso, dessa aproximação, é começar a ter uma conversa que ela chegue, que ela tenha impacto, que ela seja mostrada. Enfim, acho que todas as partes ganham com essa aproximação. E tomara que a gente consiga fazer isso por muito mais vezes daqui para frente, com essa qualidade. Então, obrigado mais uma vez, um ótimo fim de semana a todos, e vamos embora com o desafio de tentar considerar tudo isso que foi falado, né? Então, temos aí muita coisa como desafio pela frente. Obrigado e até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Muito bom. Um abraço. Obrigado, Marta, pelo trabalho aí. Obrigado ao Paulo.